Olha só, pessoal. Sim, os romanos adoravam o Mitra, tá? Você pode procurar aí. Aí eu coloquei assim, se eu blasfemasse contra o Mitra, eu era morto? Eu era morto como? Crucificado? Como é que eu ia ser morto se eu falasse mal do deus Mitra? Não há nenhum registro histórico ou arqueológico que aponte uma punição ou método de morte específico para quem cometesse blasfêmia especificamente contra o deus Mitra. Então, eu podia blasfemar contra o deus Mitra que nada ia me acontecer. Então eles colocam nas costas dos romanos que eles também eram politeístas, porque eles iam pegando deuses de várias culturas. E como que eu sei que os romanos aprenderam a adorar Sol, Lua, Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, Mercúrio, tudo com Israel? Como é que eu sei que os romanos aprenderam a adorar esses tipos de seres lá? Porque a principal religião deles era o mitraísmo. Então, olha, gente, os romanos, pelo que eu vi, o Júpiter era o maior dali também que eles adoravam, tá? Então, assim, se eu blasfemasse contra esse tal de Júpiter aí, na Roma Antiga, se alguém apenas falasse mal ou xingasse o deus Júpiter, não havia punição legal ou física aplicada pelo Estado romano. Provavelmente eles iam pro julgamento, ia ser preso, depois ia ser solto. Olha só a inteligência dos romanos. Os romanos, eles acreditavam assim, se o cara falou mal desse meu Deus, o meu Deus que vai punir ele. Eu não vou precisar, praticamente, crucificar o cara, matar o cara, prender o cara, chicotear o cara. Não, os romanos falavam assim, meu Deus é todo poderoso, cara. É o Júpiter, sei lá o que esse Júpiter faz. Vai castigar eles e eu não vou precisar fazer nada. Deixava o cara em paz, olha isso. Nota-se que os romanos eram muito... Qual que é a palavra pra isso, cara? Eles eram muito intelectuais, eles eram muito respeitosos, né? Ou eles não se importavam tanto, né? O Deus deles que vai castigar, né? Agora, nota-se, né, que já Moisés, né, como blasfêmia ou idolatria, era pendurado no madeiro. Ué, então como é que o Roma, que estava crucificando, fala pra mim, por que Moisés não seguiu os romanos? O cara blasfemou contra o Deus de Israel. Deixa que o Deus de Israel vai castigar. Por que nós temos que lutar por esse Deus se ele é Deus e ele pode lutar por ele mesmo? Estranho, não é? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Quem adorava esses seres celestes aí que Roma aprendeu a adorar também. Neemias fala que Israel tinha uma fonte do dragão bem na frente de Jerusalém, tá? Mas não é esse o foco. Eu só peguei aqui pra mostrar que ele fala, tu só és Senhor, tu fizeste o céu, tu, o céu dos céus e todo o seu exército. Então veja que Neemias está falando de um exército dos céus aqui. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse era judeu? Eu acabei de mostrar Neemias, que é Velho Testamento, falando de exército do céu. Aí vem Apocalipse e fala, os exércitos dos céus os seguiam. Então eles andavam com os exércitos dos céus. Esses exércitos dos céus são os astros, tá, gente? Mas é estranho, né? Pros romanos, eles não puniam, né? Os romanos não puniam. Já os hebreus, quando eles adoram o exército dos céus, eles que têm que punir por esse Deus. É estranho. Às vezes eu não consigo entender. Eu sei, gente, às vezes eu pego pesado com vocês, porque às vezes pra vocês aprenderem um pouco do que eu aprendi com o Espírito do Pai Altíssimo, né? Fica difícil pra vocês pegar tudo, por exemplo, isso aqui. Mas Deus se afastou e os abandonou. Aí você pode falar assim, Deus tá abandonando as pessoas aqui, mas depois ele volta atrás? Mas o Evangelho fala que o Pai, ele não muda e não há sombra de variação. Então Paulo tá dizendo aqui especificamente de alguém. É do Deus de Israel, que ele sente ciúme, ele fica bravo se você errar com ele. Aí ele abandonou o povo de Israel. Aí Paulo tá falando do Deus de Israel aqui, que abandonou eles e deixou que eles servissem os exércitos dos céus. Esses planetas, esses astros aí. Aí depois esse demônio ele vem e cobra esse povo israelita, falando assim, foi eu que pedi pra vocês fazer isso? Aí nós mostra aqui que foi ele sim, o pai da mentira. Vê se ele pode cobrar alguém, esse demônio safado, cara. Quando o demônio separou os povos e deu a cada povo a sua terra, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Então, pros romanos, se você xingasse o Deus deles, eles deixavam o Deus deles resolver. E não juntariam um povo de pessoas, um grupo de pessoas para crucificar essas pessoas, tá?